Bem-vinda. Sempre é uma alegria ter você aqui, sua presença é esperada. E como a Anne falou, quando a gente posta que você vem conversar conosco, muitas pessoas novas aparecem. Então, a doutora Thaís Muriyama, ela é uma psiquiatra, ela trabalha bastante com a infância e a adolescência, ela tem muita experiência com a direção do Instituto Bairral de Psiquiatria, que tem em torno de 5.000 pacientes, e é uma presença querida e amiga aqui do nosso Grupo Azul. Então, seja muito bem-vinda, envolvida com todo o nosso amor, e a palavra é sua. Oi, gente, bom dia. Nossa, obrigada, Ania, Cláudia. Eu gosto muito de estar aqui e é sempre uma alegria encontrar com esse grupo que tem uma vibração tão especial. Fazer qualquer tipo de intervenção, contribuição, para a gente poder ir fazer uma conversa. Eu vou contar o que mais me veio à cabeça quando eu pensei nesse assunto que a gente discutiu hoje, é como hoje as pessoas têm uma compreensão equivocada de amor próprio. Porque é muito comum, a gente como psiquiatra recebe muitas pessoas em questionamento existencial, ou muitas pessoas que estão querendo mudar, ou estão num momento de mudança, transição na vida, ou que estão infelizes, não se sentem bem e por isso elas querem passar por um processo de transformação. Quase sempre as pessoas estão buscando felicidade, né? As pessoas estão tentando encontrar formas de se sentir melhor. E a gente, como psiquiatra, todo mundo sabe, não acredita que o psiquiatra deve orientar, deve sugerir, deve conduzir escolhas. A função de um psiquiatra é permitir que a pessoa protagonize sua própria história. É permitir que cada indivíduo esteja consciente no melhor das suas possibilidades e que essa consciência leve a escolhas e deliberações que conduzam cada um de nós para aquele caminho que a gente acha ser o melhor. Então eu diria para vocês que um psiquiatra é quase que um espectador. A maior parte das vezes a gente está acompanhando vidas, acompanhando histórias e tentando entender o que leva ou não aquela pessoa para um caminho de mais felicidade, menos dor. E nesses meus anos trabalhando como psiquiatra, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas histórias, eu diria. Espero ter ainda a oportunidade de acompanhar muitas outras, né? E uma das coisas que a gente mais escuta é as pessoas dizerem: agora chega, agora eu vou me priorizar. Eu sempre coloquei as pessoas na frente e agora eu vou me priorizar. Isso está certo, né? Eu não vejo nada de errado da gente se priorizar tanto quanto a gente prioriza os outros. A gente tem que lembrar que a orientação de Jesus é ama teu próximo como a ti mesmo. Não é ama teu próximo mais que a si mesmo. Mas é interessante ver como são diferentes as compreensões do que é buscar se priorizar, estar atento a si, estar atento às próprias escolhas, e quais são as compreensões que aquele pool de vidas que eu acho que eu pude me aproveitar da sabedoria e do conhecimento, né, compartilhando o caminho com essas pessoas, o que eu pude adquirir de conhecimento da vida. Então, isso eu queria compartilhar com vocês. Claro que, né, sem abrir detalhes sobre a vida das pessoas, mas de forma geral, eu queria contar algumas coisas que eu observo.
É muito comum quando as pessoas pensam em se priorizar, elas pensam em se saciar. Elas pensam quais são as coisas que eu desejo e que eu não faço por causa dos outros. E como que eu vou colocar o meu desejo na frente do desejo do outro. É importante, né, estar atento aos próprios desejos. Os desejos são intuições que nos guiam, que nos orientam. Os desejos são vivos, eles exigem, eles não pedem, né? Uma pessoa que nunca está saciada é uma pessoa faminta, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa exausta, é uma pessoa necessitada. Então é importante olhar para os próprios desejos. Mas é interessante que a gente vê entre as diferentes pessoas as diferentes camadas de conexão com o próprio desejo. Quando eu falo desejo, tenho certeza que é muito fácil vir à mente de todo mundo desejos nossos, cotidianos, diários, né? Desejo de comer, desejo de sentir alegria, desejo de ter experiências, desejo de explorar coisas novas, né? Desejos de viagens e assim por diante. Então, quando a gente fala de desejo, eu vou dizer para vocês que a maior parte das pessoas, quase sempre, está falando ou está conectado com vontade de compra, vontade de experiências, estar em lugares diferentes, em lugares bonitos, com pessoas interessantes, desejos físicos, né? Por exemplo, pessoas que estão em dúvida de sair de um casamento que não tem mais tanto prazer físico para buscar novas experiências sexuais, ou pessoas que estão em dúvida em ter uma vida de fidelidade conjugal ou aproveitar, por exemplo, essa parte de prazer sexual. É comum que a gente ouça as pessoas falando muito sobre como gastar dinheiro. Sempre guardei e agora eu quero gastar, né? Eu vou comprar vinhos, eu vou viajar mais, eu vou para um resort, eu nunca me dei o luxo de passar 20 dias num resort de luxo, agora eu vou viajar de primeira classe, de classe executiva. A gente escuta muitas buscas de alegria. São nobres, eu acho. Eu acho nobre a pessoa buscar por estar feliz, por estar se agradando, né? Quando isso é lícito, quando isso não fere ninguém, quando isso não implica em nenhum prejuízo para ninguém, não tem nada de errado. Eu vejo pessoas que resolvem, que gostam de arte, né? E querem se deliciar mais na arte, querem ir a mais concertos, querem comprar quadros, querem pintar, escrever, querem estar num sarau. Vejo pessoas que gostam de esporte, né? Então, elas querem correr uma próxima maratona, elas querem ter mais tempo para ir para a academia. Eu vejo pessoas que gostam de investir no próprio, a estética, né? Então, mulheres, às vezes, que estão em dúvida de fazer uma plástica e aí decidem, eu vou fazer não uma, mas duas. E eu vejo muitas e muitas buscas diferentes por felicidade. Isso tudo vem com o nome de amor próprio quando as pessoas te trazem. É a compreensão, agora eu preciso me amar, agora eu preciso me priorizar, agora eu preciso me dar algumas coisas. E assim é que a gente fica observando e como espectadores dessas buscas, para a gente o que mais importa é que ela dê certo, né? Que a nossa torcida é sempre que a pessoa retorne tendo encontrado aquilo que ela está buscando no próprio caminho. E, no entanto, infelizmente, eu posso dizer para vocês
que essas buscas todas que eu descrevi não necessariamente trarão felicidade, não necessariamente trarão ruína, tristeza, miséria. Elas são só buscas. Quantas vezes a gente não escuta uma pessoa voltando de uma viagem dos sonhos? Outro dia eu escutei uma pessoa, nasceu muito simples, mas sempre foi muito esforçado, conseguiu enriquecer e construir uma boa fortuna, eu diria, uma muito boa fortuna, mas sempre trabalhou muito, 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 trabalhava 14, 16 horas por dia, e aí ele falou, eu quero ter um ano sabático, quero ter um ano para mim. E obviamente que esse ano passava por uma incrível viagem, em que tudo era luxo. Ele volta essa viagem e fala, agora eu estou indo para a mata ficar um tempo com os índios. E para minha surpresa, quando ele volta dos índios, ele está melhor do que quando ele voltou do luxo. E você pergunta, e aí, como é que era? E ele vai te contando os quilômetros que eram caminhados todos os dias para buscar água, para voltar carregando a água. E a gente começa a se perguntar o que acontece com a nossa mente, o que acontece com o nosso ser, que às vezes a gente encontra mais felicidade no caminhar para buscar água do que no esperar o mordomo trazer nosso prato empratado maravilhoso, enfeitado, cheiroso, cheio de luxo. O que acontece com o nosso espírito, que às vezes a gente está em forma, bem vestido, arrumado, penteado, com a pele cuidada, e você não se sente bonito. Você olha e você não se sente bonito. E aí tem aquele momento que alguém que está conectado amorosamente com você se declara, se demonstra em afeto, em admiração, e você está lá todo descabelado, largado, cansado, suado, e você se sente tão bonito, tão atraente, tão interessante. O que acontece com a nossa mente? Que às vezes a gente está batendo todas as metas, atingindo postos de sucesso, ganhando bem, e a gente se sente uma fraude, um fracasso. E de repente, a gente não está fazendo nada demais, está sentado em casa, cuidando de um cantinho da casa que você queria arrumar, limpar melhor. Você termina aquela faxina, olha em volta e fala, nossa, que trabalho fantástico que eu fiz, como ficou bom. Eu vejo isso todos os dias. Eu vejo todos os dias. Não que a felicidade necessariamente está naquilo que é menos luxuoso ou causa mais esforço ou sofrimento, não. Não. Mas parece que se amar, se propiciar experiências ou buscar por aquilo que te faz bem, que te traz alegria, que te dá aquele sentimento de, nossa, alcancei. Parece que isso tem tudo a ver com uma outra busca interna que antecede o fazer, o realizar, buscar, que é a busca do sentido. O que me toca? O que me move? O que vale a pena, se for necessário, sofrer por isso? Porque a balança só fica positiva, a balança da satisfação, da saciedade, quando as necessidades estão atendidas, quando o maior número possível de desejos estão atendidos, quando
o desconforto, a dor é o menor possível. Mas essa relação, né, do bom e do ruim, vamos dizer assim, do que nos causa alegria, prazer, equilíbrio, paz, e aquilo que nos tira o equilíbrio, que nos perturba, que nos causa dor, é sempre uma balança dinâmica. E aí não tem experiência só de alegria. Não tem como a gente... Você vai viajar e é gostoso, é bom, é uma delícia ver coisa nova, mas tem o estresse do novo, tem a preocupação com o horário, tem o peso da mala, tem as coisas que não vai dar tempo de conhecer, tem os presentes que tem que comprar para trazer. Tem tanta coisa que não causa alegria, que não causa só e necessariamente alegria. E toda experiência é assim. Tem o bom, tem o promotor da felicidade e do bem-estar e tem o não tão bom. Às vezes tem o muito ruim. Então a gente está sempre com essa balancinha, com os pratos cheios de coisas, né? Muita coisa de um lado, muita coisa do outro. E a gente fica ali tentando achar a matemática ideal. Você fica se perguntando, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de novidade, não gosto de ter rotina, então para mim é bom viajar, conhecer lugares novos. Sim, é mais provável que o pratinho da balança da alegria e do prazer vai estar mais cheio do que o do desconforto, se você é essa pessoa e se pôs numa tarefa que busca isso. Talvez, se você gosta de rotina, se você é metódico, se você gosta que as coisas se repitam sempre, talvez você devesse, sei lá, fazer triatlon. Você vai treinar todo dia muito, vai ter uma rotina rígida, vai ter que comer certas coisas. E tá tudo bem ali, pode ser que seja mais fácil você achar a tua balança ideal. E a gente vive assim, meio como equilibristas da vida, quando a gente está buscando estar bem, né? Quando essa é a pergunta que a gente se faz, é uma pergunta que tem que ser feita, não é a única, claro, não é porque você está pensando em estar bem que você esqueceu os outros, que você esqueceu de olhar para outras pessoas, mas nas nossas escolhas, nos momentos em que a gente pode, quer e tem para a gente fica nessa coisa equilibrista, nessa predição difícil de fazer, que é o futuro, né? Como que eu vou ficar? Então, eu tenho que fazer uma escolha que vai me deixar bem. E vocês sabem que quando eu penso nisso, no equilibrismo da felicidade, eu sou obrigada a admitir que tem pessoas que têm uma certa alegria permanente, uma paz, e você não vê elas fazendo esse cálculo o tempo todo, essa busca o tempo todo, esse equilibrismo o tempo todo. É estranho explicar, é difícil descrever, mas as pessoas mais evoluídas, eu diria, ou mais maduras psiquicamente, elas não são malabaristas da vida, elas são viajantes, elas caminham, simplesmente olhando atentamente para o que tem em volta. Normalmente elas estão presentes e estão no presente, a tal ponto que a cada segundo elas estão fazendo escolhas, mas essas escolhas são naturais. É como se os malabaristas da vida estão olhando para a vida como se fosse um trevo cheio de tráfego, com muitas e muitas bifurcações. Os viajantes da paz, eles dão um passo atrás do outro. E, eventualmente, quando tem uma ramificação, ali, na ramificação, eles fazem uma escolha, caminham em uma das duas direções, não se perguntam tanto do caminho que passou, se teria sido melhor, mas buscam naquele que eles estão desbravando, que ele oferece.
Aceitam o sol, aceitam o cansaço dos pés, aceitam o tempo que impõe o ritmo. Não somos nós que impomos o ritmo, são as nossas possibilidades e o tempo. E eles caminham. Eu penso nessas pessoas, eu penso o que faz com que para elas pareça sempre que o pratinho do positivo está mais cheio. Qual que é a mágica dessa matemática que é tão fácil fazer a equação dar certo? Por que eles pensam menos nas decisões e parece que as escolhas deles são mais sábias, mais prudentes e trazem eles para a mesma paz de onde eles saíram? Eu decidi de um tempo para cá que quando eu visse isso, eu ia perguntar. Porque me intrigava. Me intrigava esse saber, esse conhecimento, me intrigava essa sabedoria. Eu passei a perguntar para as pessoas que eu via como tendo mais paz interior e mais alegria, como que elas buscavam se cuidar. Curiosamente, a maioria, de formas diferentes, com diferentes culturas, roupagens, me trouxe a mesma ideia, a mesma concepção. Acima de todas as camadas das nossas necessidades, vem uma que parece se sobrepor a todas. Se essa estiver saciada, parece que as outras se tornam menores, menos relevantes, gritam menos para nós. Essa camada maior é o que a gente costuma chamar de sentido, significado. A gente não sabe porquê, né? Mas tem algumas coisas que nos movem de tal forma que são um fogo que acende nossa alma. E por essas causas, por essas escolhas, toda dor parece pequena, todo cansaço irrelevante. Eu penso hoje que amor próprio está conectado com isso. Atento às suas necessidades maiores. Atento a todas, na verdade, a todas as necessidades, mas sem esquecer das necessidades maiores. Porque às vezes a gente está comendo bem, dormindo 8, 10 horas por noite, fazendo atividade física, meditando, procurando ter paz, amigos, todas essas coisas que a gente hoje sabe que são muito importantes para um estilo de vida saudável. Mas às vezes a gente está vivendo tudo isso e não está sendo quem a gente é. Não está atingindo o que a gente sonhou, almeja ou quer ser. Realizando o que a gente acredita que é importante acontecer. Se preencher desse significado, desse sentido, eu acho que é a melhor forma de se amar. Se dá ao direito de dizer não para as escolhas que não te levam para um lugar que faz sentido para você. Mesmo que esse lugar te traga dinheiro, relevância, mesmo que esse lugar te traga conforto, mesmo que esse lugar te traga prazer. Conseguir olhar mais para dentro, mais para cima, mais para o alto e se perguntar: o que me move? O que vale a pena viver por? Cada passo que a gente dá, cada minuto que o relógio marca, é o tempo da nossa vida.
Onde você coloca esse tempo é onde você coloca a sua vida. Nós sacrificamos a nossa vida todos os dias, todas as horas, a cada segundo. E a gente tem que se perguntar com muita seriedade: vale a pena dar a minha vida por isso? Porque você está dando. A cada escolha você está dando um pouco e deixando um pouco da sua vida. Buscar olhar para si mesmo como protagonista de uma história e entender o nosso grande potencial, que não é um potencial de ser relevante ao outro, mas é de estar preenchido daquela combustão, daquela energia, daquela coisa mágica que explode dentro da gente e que nos preenche por inteiro, que é se ver conectado com o que você mais acredita ser importante para você. Muita gente me diz que não sabe. Eu não sei o que me toca. Comece a prestar atenção nos teus sentimentos. O que te emociona? O que faz teus olhos marejarem? O que te paralisa? O que te revolta? Esses são indícios, são coisas que vão te ajudar a perceber quais são as coisas que são muito, muito importantes para você. Nós todos, eu acho, temos a obrigação de se conectar com um senso de sentido interno. E não é uma obrigação para o mundo, para o outro. É uma obrigação para a nossa própria necessidade. Porque essa necessidade, ela só fica facilmente ignorada se tiverem outras muito prementes que estão gritando. Mas para a maioria de nós que atingiu uma vida com um relativo conforto, eu diria, a gente não consegue simplesmente viver na mesmice ou no marasmo desse conforto. Conforto é uma armadilha. Ele não te preenche. O conforto faz com que a gente fique, às vezes, estagnado. Porque nada te cutuca a sair de onde você está. Não ter necessidades básicas sem saciar nos deixa parados. E aí, só o sentido da vida pode te despertar para uma coisa maior. Hoje em dia a gente tem visto com tanta frequência um comportamento adolescente que está intrigando o mundo todo. Jovenzinhos dizem com frequência pra gente que sentem um vazio enorme, horrível por dentro. Eles têm bons pais, ótimas casas, estudam em excelentes escolas, têm saúde, amigos, estão vazios por dentro. E aí qualquer dor, qualquer frustração que aconteça, eles te descrevem: eu entro em desespero, eu sinto uma dor inexplicável e eu me corto para parar de sentir aquela dor. Um fenômeno chamado cutting. Todo mundo que estuda isso ou tem olhado para isso não consegue entender tão claramente de onde isso vem. Eu acredito que em grande parte a dor se torna muito grande, qualquer dor, a mínima dor emocional, quando a gente não vê sentido na vida, no viver, no existir, quando a gente não se vê como um ser potente, quando a gente não tem essa visão do próprio milagre. Eu sou um milagre. Eu sou a concretização da natureza. Eu posso transformar.
o meu entorno, a minha vida, a minha história. Às vezes, na busca por providenciar tudo o que um jovem precisa e deixá-lo sempre no conforto, a gente tira deles o mais importante, que é a possibilidade de ser o protagonista das próprias buscas, de se buscar saciar, de se esforçar para promover o próprio bem-estar, o bem-estar de quem está por perto. Cada um, eu acho, intimamente se conhece, intimamente se examina, conversa consigo mesmo. Acho que cada pessoa aqui tem as suas possibilidades, os seus recursos para estar mais em contato com o seu eu. Mas eu acredito que todos nós, para ter amor próprio, antes precisamos ter muito mais certeza de quem nós somos, qual a nossa história, quais são as nossas lutas significativas, quais as batalhas que para a gente vale a pena lutar. E se a gente conseguir olhar para si dessa forma, com essa profundidade e coragem, com essa sensibilidade e aceitação, é muito mais fácil se amar, se oferecer e se nutrir daquilo que te faz sentido. Então, eu desejo que todos nós, que cada um de nós possa ter cada dia mais essa conversa consigo mesmo, que a gente possa, ao longo dessa semana, observar cada momento nosso e se perguntar o que eu estou sentindo, o que eu sinto, porque se a gente estiver conectado com esses sentimentos e a gente procurar olhar para eles, entender de onde eles vêm, e antes de atuar os sentimentos, se conectar com os sentimentos, a gente vai estar mais capaz de fazer escolhas. A gente vai estar mais consciente das próprias necessidades, de todas, desde as mais básicas. Eu estou com fome? Eu estou sentada há muito tempo, minhas costas estão doendo. Eu lembrei de cuidar das minhas costas? Eu estou com sono. Será que eu não posso fazer um cochilo? O que me impede de fazer um cochilo? Então, olhar para as próprias necessidades é sim um exercício de amor próprio. Mas olhar para o próprio significado é um exercício de amor maior, de amor eterno, de amor verdadeiro e inabalável por si mesmo. E é isso que eu desejo que cada um de nós consiga se amar em um nível muito profundo, muito verdadeiro, muito permanente. E é isso. Nossa, doutora Thaís, quando você termina de falar naquele, né? A gente tem que respirar, assim, para tudo ir entrando, né? Aquele momento, né? E quando você começou a falar, eu fui anotando tanta coisa linda, né? Eu sou filha de psicóloga, então eu nasci, tudo tinha um motivo, né? Então, e eu agradeço minha mãe, né? Porque esse olhar da gente sempre procurar um sentido do porquê que eu fiz aquilo, né? Me torna responsável pelo que eu faço, né? E também pela minha felicidade, pela felicidade de quem me rodeia, né? E aí eu adorei a sua fala quando você falou do viajante, né? Porque somos, né, viajantes nesse planeta e cada vez que a gente vai tendo o conhecimento do porquê, né? Não acho nem do porquê, mas
do que é Deus, né? Eu iria no mais profundo, porque quando a gente começou esse tema na evangelização, começou amor a Deus, né? Amor a Jesus, amor ao próximo, que é o que a gente está agora, e semana que vem, amor próprio, e semana que vem, amor ao próximo, né? E a gente vai percebendo as dimensões do amor, né? As dimensões do amor e sentir o amor de Deus, né? Ele só é possível se a gente sente o amor próprio. É muito doido, né? Mas então, quanto mais a gente consegue se perceber, se amar, mais a gente consegue perceber a grandeza do Pai, né? Não tem como a gente perceber a grandeza do Pai se a gente não se percebe, né? E é um caminhar, né? É um caminhar. E eu fico muito contente que a gente está aqui numa sala de paz, porque cada um que está aqui quer ofertar isso para o filho, né? Cada um que está aqui quer ofertar isso. E a gente só pode ofertar o que tem, né? A gente não consegue ofertar o que não tem. Então, assim, a sua fala foi muito linda para a gente refletir sobre isso, né? Sobre o que a gente tem para ofertar também, né? Enquanto a gente está nessa viagem do planeta Terra, que é uma viagem muito linda, né? Prazerosa, se a gente olhar, né, lá como a pessoa que foi nos índios, né? Quanta natureza ela não viu, quanta presença do Pai ela não viu ali, né? Eu acho que em todas as buscas, quando a gente percebe a presença do Pai, a gente se alegra, né? E aí, para terminar, hoje teve uma das alunas, a Aninha, que a mãe dela perguntava assim para ela, como é que você se sente bem? Tudo ela se sentia bem na presença da mãe, porque qualquer coisa era mãe, né? E eu acho que a gente, como espírito, a gente sempre se sente bem quando a gente sente a presença do Pai perto da gente, né? De Deus, do Criador, né? Mas é um caminho que a gente vai trilhando, né? Então, assim, foi importante para mim essa sua fala, assim, porque realmente eu sentia onde eu tô, onde o meu espírito está nesse caminho, né? Acho que todo mundo, é importante a gente se perguntar, né? Onde eu tô? Eu sou um viajante ou eu sou né? Mas, enfim, eu gostaria de convidar, né, os pais, quem quiser perguntar, comentar, falar alguma coisa com a doutora Thais, a gente tem essa oportunidade. E eu estou vendo aqui uma mensagem da Edna. A Edna é nossa trabalhadora responsável no Lar Oficina pelas palavras de Dona Yolanda lá na casa, né? Então, a Edna trabalha às quintas e ela fica numa sala, e vou contar para a doutora Thais, porque ela vai ficar morrendo de vontade de ir lá no Lar Oficina, numa quinta-feira, conhecer o nosso trabalho, né? O trabalho da psicografia. E a Edna, na salinha da Edna, fica a Dona Yolanda. E de vez em quando está o Chico também lá, porque eu já tive esse prazer de entrar e tá ele lá do lado da Dona Yolanda. Aí ela botou aqui do lado, ainda não li, mas eu vou ler, ó. Queridos filhos e filhas, doces palavras sim, a passagem para o outro plano onde me encontro. Mostrou-me como a ansiedade nos leva à perda de parte do aprendizado da vida, da paz interior. Olhem para a vida terrena com a certeza de que estão fazendo o que lhe traz a verdadeira vida. Mensagem da nossa mãezinha Yolanda. Ela é uma linda, né? Ela sempre está presente, ela é a mentora da evangelização, né? É o trabalho dela. O primeiro trabalho dela na Terra, como espírito, é ser mentora da evangelização. E eu sinto ela tem uma honra disso, porque ela desejava isso quando estava encarnada, né, Edna? É muito bom. Mas, enfim, gente, uma mãe, um pai, está aberto